Gente, chegou o momento de conversarmos sobre o seu bem mais precioso. Está no ar o programa Saúde Ativa, aqui na tela da TV Câmara Aracaju, o seu canal legislativo municipal. Hoje vamos falar sobre o lançamento de um livro escrito por paciente de saúde mental. No quadro Comer Bem de hoje, Vanessa Cardoso nos ensina a preparar um cajuzinho fit. A nutricionista Anne Jaqueline esclarece tudo sobre dieta para pacientes autistas. Fica comigo que o programa está imperdível. Projeto que atende pacientes em tratamento de saúde mental lança livro escrito por participante. O lançamento faz parte das várias ações na luta antimanicomial em Sergipe. Roda VT! Pela primeira vez no estado de Sergipe, quem sabe até no Brasil, um paciente com diagnóstico de esquizofrenia escreveu um livro. Nós vamos conversar com o assistente social e responsável legal pela clínica de saúde mental que ele faz tratamento para saber como é que foi isso. O nome dela é Kelly Coutinho. Então, Kelly, como é que foi, né, que aconteceu esse processo, né, de que incentivou esse paciente, né, a escrever um livro? Foi percebido que o Ivan, ele tinha alguns momentos de oscilações de humor, né? Ele ficava um pouco ansioso, inquieto. E quando a gente colocava ele para escrever, era perceptível uma melhora, né? Uma tranquilidade, que ele se acalmava enquanto estava escrevendo. Nos finais de semana, ele sempre trazia um pensamento, uma poesia, e no início da semana ele me entregava, né? Ele fazia em casa e acabava me entregando. Então, a equipe percebeu, né, a equipe multiprofissional que acompanha o Ivan, percebeu que a escrita, né, quando a gente puxava pela escrita, pelos pensamentos dele, ele se acalmava. Então, daí surgiu a proposta de investir mesmo, né, no Ivan, no sentido de pedir para que ele começasse a escrever os seus pensamentos. E aí foi feito todo com a equipe desde janeiro, né, desse ano. O Ivan começou a escrever e foi feita uma seleção desses pensamentos dele. Toda a escrita do Ivan era associada a um desenho, né? Então ele escrevia e ele desenhava. Então a equipe se organizou, fez uma seleção desses pensamentos e está promovendo esse lançamento do livro do Ivan. E vocês já perceberam que houve uma mudança no comportamento dele, né? Ele está mais calmo agora, né? Através da escrita, né? E como é que está assim, o desenvolvimento real, né, desse tratamento dele, através da escrita e de todo esse acompanhamento que vocês têm feito com ele? Então, no mês de maio, quando o Ivan começou o tratamento, de fato, ele sempre foi uma pessoa muito carinhosa, prestativa, né? Mas em alguns momentos ele ficava agitado, né? Inquieto. E o acompanhamento multiprofissional, associado também ao uso da medicação, claro, né? Fez com que Ivan ficasse mais calmo, mais contido. E a escrita, os pensamentos dele, passou a fazer parte do projeto terapêutico dele, individual aqui na clínica, né? Apesar de ser um acompanhamento em grupo, né, ele sempre está com um grupo de pessoas fazendo as atividades terapêuticas. A equipe olha muito para o trabalho, né, individual de cada paciente, né? Tem esse olhar individualizado. Então, nele foi percebido, de fato, esse talento, né? É um talento que ele tem para a escrita, para os pensamentos. E então foi colocado esse momento dele no projeto terapêutico dele, né? Tem um tempo para Ivan diário de escrita, ele vai para frente do computador, ele digita os pensamentos dele, né? Quando não, ele fica um pouco impaciente, porque às vezes ele erra, né, na digitação, e aí ele prefere escrever na caneta, com o papel. Então, momentos, Ivan, do dia, ele faz a escrita pelo computador e momentos ele faz pelo papel. Então, isso ajudou, sim, de fato, a acalmar ele, a deixar ele mais tranquilo, né? E
voltar um pouco mais para a realidade dele. E em quanto tempo ele escreveu esse livro, né, que já está, inclusive, com uma data marcada para o lançamento, né, que é no dia 25 de maio, vai ser aqui mesmo, né, no espaço da clínica. E como é que está, quanto tempo, né, que ele levou para escrever esse livro? Como foi esse processo de construção do livro? É importante, né, você frisar isso, Moema, porque todo esse processo de construção do livro foi junto com o Ivan, né? Ele fez parte desse processo. Então, desde janeiro, foi sentado com ele, perguntou para ele se ele queria, né, ter essa publicação do livro. Ele disse que sim. Então, nós combinamos que todos os dias ele iria escrever um pensamento. E aí foi feito, né? Desde janeiro, na verdade, ele vem escrevendo os pensamentos dele. E a equipe guardando, né, com carinho todos os detalhes que ele vem colocando, apresentando na escrita. E aí, logo depois, chamamos uma editora, né, foi feita uma busca por uma editora que tivesse um olhar próximo do que a equipe propunha, né, que é ter um trabalho mais humanizado, um cuidado, um carinho, uma atenção, né, voltada para ele. Então, o pessoal da editora compareceu na clínica, na instituição. O Ivan conheceu a editora, né? E aí sim, né? A partir do momento que ele conheceu o pessoal da editora, da publicação, que iria realmente publicar o livro dele, ele ficou super feliz, né? Está muito satisfeito. E agora entusiasmado, né, esperando o grande dia da assinatura dele do livro. E como é composta essa equipe, né, multiprofissional, né, que faz esse tratamento com o Ivan, né, que acompanha o Ivan? Você me falou que do tempo todo, né, que é uma equipe, né, que trabalha, né, que está nos bastidores, né, desse processo, mas é uma equipe muito importante também, né? Então, como é composta essa equipe? A equipe multiprofissional ela é composta por psiquiatra, psicólogo, né, assistente social, terapeuta ocupacional. E aí, dentro das terapias, tem várias atividades, né, com profissionais da área de educação física. E aí, dentro da educação física, tem o yoga, o pilates, a dança, a atividade funcional, né? E, além disso, tem as atividades com oficineira de artesanato. Nós temos trabalhos externos também para fortalecer o vínculo comunitário com a sociedade. Então, tem uma atividade sempre externa, uma vez no mês, para que ele socialize com a comunidade, né? Ele frequenta o clube da Caixa, a piscina, né? Eles vão à praia, às vezes alguma atividade externa num parque, né, aqui da cidade, na praça do conjunto. Então, para que eles realmente socializem e fortaleçam os vínculos mesmo, né, comunitários. São atividades lúdicas e interativas também, né? Sim. Muito importante, né? Então, vamos falar agora sobre a questão do movimento, né, de luta antimanicomial, que, se eu não me engano, é no dia 18 de maio, né, que é o Dia Mundial, né, da luta contra os manicômios, não é isso? Então, você me fala um pouquinho sobre essa situação, como é esse movimento e por que a importância, né, desse movimento realmente. Esse movimento é justamente trazer para a sociedade, né, quebras de estigmas, de preconceitos enraizado ao longo do tempo, né, que um paciente, uma pessoa de repente, com a esquizofrenia, com o transtorno do Ivan, ele tem que estar enclausurado, isolado, institucionalizado, internado em hospitais psiquiátricos, né? Então, a luta antimanicomial, ela vem proporcionar exatamente uma visão diferenciada para a saúde mental, né? E a prova disso é exatamente no mês de maio, conseguimos lançar, né, o livro do Ivan é, de fato, quebrar um preconceito, trazer a sociedade para próximo do paciente mental, para que eles entendam que o paciente mental ele pode sim estar em sociedade, que ele pode sim ser o protagonista da vida dele, da história dele, né? Que ele possa ser o autor
da vida dele, né? Então, o lançamento do livro aconteceria no dia 18 de maio, porém o Ivan vai estar em viagem com a família em São Paulo, ele retorna dia 21, então foi projetado junto com ele, com a família, que fosse o lançamento realizado no dia 25, que é um sábado posterior ao dia da luta antimanicomial. Então, estão todos convidados para poder vir para esse lançamento. Você pode dar o endereço da clínica e o horário, né? Vai ser no dia 25, que horas? Então, o lançamento do livro do Ivan Pinto Sampaio, né? O nome do livro é Os Pensamentos do Ivan, vai acontecer no dia 25 de maio, às 19 horas, na rua José Pacheco, número 491, no Conjunto JK, no bairro Jabutiana. Então, é aberto para a população, né? Como eu falei, esse momento é um momento de aproximar a população do paciente mental, né? Para que quebre, de fato, esses preconceitos, esses paradigmas, né? De isolamento. E vai ser aberto para a população, vai ter um coquetel mesmo de lançamento com a assinatura do Ivan, um som, né, tranquilo de violão, ou som de violão, e estão todos convidados. Eu espero poder contar com a presença de todos, né, todos da saúde mental, né, todos que fazem parte da saúde do Estado, né, a população, os vizinhos de Ivan, né, a comunidade, né, todos os profissionais da área de saúde estão convidados. Tá? Ok, então é isso, gente. Quem quiser prestigiar esse momento tão importante, tanto para a vida do Ivan, como também para a nossa sociedade, né? Quebrando esse estigma de que a pessoa com problemas mentais ou com algum transtorno psíquico sejam pessoas que não possam conviver em sociedade. Vamos quebrar esse estigma, vamos prestigiar esse evento de tão importância para esse sergipano, né? Podemos dizer assim, esse sergipano, e merece esse apoio, tá bom? Nós vamos conversar agora com o Ivan. Ele está aqui conosco e vai também conversar com a gente um pouquinho. Ivan, como é que está o seu coração, né? Qual é o seu sentimento de ter escrito um livro que vai ser publicado? Enfim, é uma grande satisfação escrevê-lo, né? Porque a própria descrição vem da sabedoria dos seres humanos, permitida por Deus Pai Todo-Poderoso. Eu era criança que tinha o privilégio de ser gêmeo com Heraldo Pinto Sampaio. Ele é pedagogo, é muito inteligente. E também um irmão, Getúlio, escreveu 4 livros para Nobel, apesar de humildade muito grande, ele possui. Essa inspiração, desde jovem, eu fiz primário, ginásio, contabilidade, enfim, depois eu orei, pedi a Deus para fazer poesias. E saiu ser poeta, que é muito bonito, e vários poemas. Eu tenho um dom de Deus, depois da minha espiritualidade, alma, corpo e espírito, de fazer um livro como esse, porque é uma emoção. Já tinha planos antes de realizá-lo, mas chegou a hora, foi essa. E eu aproveito para agradecer por a senhora Moeme, pelo senhor, por Kelly, especial no meu coração. Agora, sobre o coração. O meu coração está bem vermelho, muito alegre, feliz e gratidão, muita gratidão ao apoio dessa clínica, da minha família, meus amigos. E só não posso deixar de falar que o sábio dos sábios, Jesus Cristo, me ajudou muito. Deus Pai, Espírito Santo. Amém. E muito obrigado. Nós que agradecemos, Ivan. Ele é um fofo, gente, é uma pessoa iluminada e eu tenho certeza que vai ser uma leitura maravilhosa, tá bom? É com você agora, Jéssica. Agora vamos a um breve intervalo e na volta vamos aprender como preparar um delicioso cajuzinho fit. Não sai daí! Estamos de volta com Saúde Ativa e antes de irmos ao quadro Comer Bem, eu quero te lembrar que é possível acompanhar todo o trabalho desenvolvido pelo vereador que você elegeu através do portal da Câmara, é o www.aracaju.gov.br.
E você também pode baixar o aplicativo TV Câmara Aracaju para iOS e Android e acompanhar toda a nossa programação de onde quer que você esteja. É muito fácil. Agora sim, é hora do momento mais saboroso do programa, o quadro Comer Bem. Vamos conferir como preparar um cajuzinho delicioso e que você pode comer sem culpa. Roda VT! Olá, Jéssica! Olá, vocês que estão em casa nos assistindo. Hoje nós vamos aprender como fazer um docinho de amendoim. Não é isso, Vanessa? A Vanessa Aguiar, ela é empresária da área de alimentação e vai ensinar pra gente essa receita, que com certeza deve ser bem saborosa, não é isso? Muito. Ok, vamos lá? Como é que você faz esse docinho? A gente começa com o cacau 100%, tá? Certo. Uma colher de sopa de cacau, Vá anotando aí, para você não esquecer. certo? 2 colheres de sopa de leite em pó desnatado ou leite de coco em pó. Então também pode ser leite de coco em pó, né? Leite de coco em pó. 3 colheres de sopa de pasta de amendoim. Agora, a textura da pasta de amendoim é essa textura mais durinha, não tão Certo. mole, tá? Essa pasta a gente que faz. É só bater o amendoim moído no processador. E ele vai deixando e ele vira uma pasta. O amendoim puro fica O assim? amendoim puro. Olha só, interessante. Muito bom. No processador mesmo, No processador faz mesmo. em casa, né? Isso. Legal. 3 colheres de amendoim moído. Tá, então além da massa, né, do amendoim, coloca também o amendoim moído, né? Isso. A gente coloca para adoçar 1 colher de xilitol, né, que é um adoçante, Certo, que substitui o açúcar, que né? substitui açúcar. É mais saudável, né? Bem. A gente dá uma mexidinha para deixar a massa homogênea, né, amassando a pasta de amendoim, para que ela possa ser envolvida tanto com o leite de coco em pó, quanto com cacau e o amendoim torrado moído. Certo. Então agora é só esse processo de misturar, né? Até ficar no ponto de enrolar o docinho. Coloca Isso. mais alguma coisa? Coloca, a gente vai dar a liga a essa massa com água, Ah, certo. certo? Aí a gente vai fazer o seguinte, pessoas que iniciam a low carb, tem pouco tempo que iniciaram a low carb, ela ainda tem o paladar muito viciado, digamos assim, no açúcar. Verdade. Então a gente pode estar dobrando essa medida do xilitol. Entendi. Então pode colocar mais um pouquinho se quiser, não é isso? Pode colocar. Pra ele poder ficar mais doce. Certo. Como a pasta de amendoim é sem açúcar, então pode colocar mais uma medida de xilitol. Isso vai do paladar. E a gente vai colocando aos poucos a água. Água e vai mineral envolver. natural mesmo? Isso, ou gelada, tanto faz. Certo. Você colocou quantas colheres? Eu coloquei 3 e a gente Certo. vai mexendo e vai sentindo. Quando tiver ponto de enrolar, Entendi. aí a gente dá uma... Você vê que ela vai ficando homogênea, ela vai se juntando. Então no tato mesmo é que percebe, né? Se Isso. está no ponto, né? Isso. De enrolar o docinho. Isso. Eu vou colocar mais uma aqui, Certo. só pra... Nossa, é de dar água na boca, hein? Você costuma fazer sempre, Vanessa, pra você? Faço. Sempre tem que ter um docinho em casa, né? É, Pra matar a vontade do doce. verdade. A massa tá pronta, veja que ela já tá se grudando, bem homogênea. A dica é para que a gente consiga moldar essa massa. A gente unta a nossa mão com óleo de coco líquido Certo. e a gente faz ela em bolinhas. Entendi. E a gente pode passar no leite de coco em pó. E aqui é o resultado do docinho de amendoim. Então,
Então você untou ele com o Isso, leite eu em pó. envolvi ele Envolveu. com o leite de coco em pó. Isso E mesmo. ficou assim, gente, docinho de festa mesmo. Né? Olha a carinha dele. Vamos provar, Moema? Vamos, eu estava esperando, ansiosa por isso. Vou provar e vou dizer pra vocês, viu? Tenho certeza que está saboroso. Muito bom. O docinho, o açúcar, tá perfeito, tá tudo perfeito. Muito bom, muito saboroso, prático de fazer. Você pode fazer em casa a qualquer momento e mata a sua vontade de doce. É isso aí. É só seguir a receita da Vanessa Aguiar e fazer para você também. Agora é com você, Jéssica. Muito obrigada, viu, Vanessa? Eu que agradeço. E até a próxima, tá bom? Até a próxima. Gente, fiquei com água na boca. Agora vamos a mais um intervalo. É bem rapidinho, não sai daí. Voltamos com o nosso Saúde Ativa. E olha só, manda sugestões e crítica para nós. Envia tudo para o nosso e-mail tvcamara@aracaju.se.leg.br. Chegou a hora de saber tudo sobre dieta direcionada para pacientes autistas. Hoje o bate-papo é com a nutricionista Jaqueline Mello. É com você, Moema Lopes. Você sabia que existe uma alimentação específica para as pessoas que têm autismo? Eu estou aqui com a nutricionista Anne Jaqueline e ela vai explicar para a gente essa situação. Então, Anne, quer dizer que tem uma alimentação específica para essas pessoas, não é isso? Isso mesmo. Tem muitos estudos que estão sendo feitos que dizem que a alimentação para paciente autista ela deveria ser isenta de glúten e de caseína. Porém, como ainda não é um número fechado, a gente não tem estudo científico comprovando, confirmando que tenha que ser ou não. Porém, o que é que acontece? Tem estudos que formam que o paciente, quando ele tira o glúten e tira a caseína, há melhora nesses pacientes. Por quê? Quais são as características gerais de um paciente com autismo? Normalmente são estereotipias, seletividade alimentar, tem um atraso na comunicação, um atraso na interação social e tem estudos que confirmam que a alimentação atrapalharia mais esse paciente, dificultaria mais esse desenvolvimento cognitivo do paciente. Porém, eu trabalho com autista. Eu trabalho em média com 60 pacientes que têm autismo. E os meus pacientes, eu não poderia simplesmente tirar o glúten e a caseína, que seria ótimo a gente poder fazer até um próprio teste com eles, para os pais ficarem mais confiantes na alimentação. Por quê? Eu trabalho com um público de baixa renda. Como o público tem uma baixa renda, não tem muito acesso à alimentação, eu não posso simplesmente tirar ou escolher o que eles têm que comer, mas sim indicar naquilo que eles têm, o que é que a gente pode estar fazendo de melhor para que ele tenha uma boa alimentação. Então, respondendo a sua pergunta, tem sim alimentação específica? Tem. Seria melhor sem o glúten e a caseína, de acordo com alguns estudos, porém a minha realidade com os meus pacientes é que a gente não pode ter esse acesso. Seria o que comer, na verdade. E qual é o alimento que a pessoa autista, né, tem necessidade? Aquele alimento que é básico, que não pode faltar para a nutrição dela? Então, os pacientes autistas ele têm a necessidade normalmente de uma suplementação, que seria normalmente com ômega 3, com ferro. Então tem muitos pacientes que precisam dessa suplementação, nem todos também, porque como são diferentes, nós não podemos também dizer que vai comer isso aqui, não é uma receitinha de bolo, que todos os meus pacientes autistas têm que comer isso ou aquilo, mas cada um vai depender da sua necessidade nutricional. De que forma a alimentação influencia na vida das pessoas com autismo? Então, se o paciente ele tem uma alimentação rica em gordura, rica em sódio, que são os alimentos industrializados, que é o que normalmente as crianças gostam. Tanto as crianças típicas, né, e as crianças não típicas. Porque é um acesso que a criança hoje em dia tem. É como se fosse também um meio de ser inserido no social, principalmente nas escolas. A gente tem isso. Que a criança ela não quer levar uma fruta. Ela quer levar um biscoito recheado, ela quer levar um refrigerante, porque ela acha que é mais interessante. E que se ela levar uma fruta, os amiguinhos vão olhar para ela e dizer, ela não é legal, ela não vai fazer parte do meu grupo. Com os meus pacientes autistas também não é diferente. Eles gostam de alimento industrializado, chamam a atenção deles. As cores dos alimentos industrializados também chamam a atenção. Infelizmente, nos que eu tenho, né, os relatos que eu tenho dos meus casos, eles não gostam muito de fruta. E a seletividade alimentar dos que eu atendo,
normalmente está mais específico em não comer fruta, não gostar de nada natural. Eles preferem, se você der um suco de fruta ou um suco de caixinha, eles preferem um suco de caixinha. Quando a gente vai fazer alguma brincadeira com eles, alguma terapia, e aí pergunta: qual é a fruta que você mais gosta? Como é que você conhece a fruta? Eles descrevem a foto que tem no suco de caixinha. Eles não sabem descrever a fruta em si. E aí entra também o probleminha da seletividade alimentar, que tem uns que, além de não querer comer o alimento, eles nem tocam no alimento. Eles têm receio, uma sensibilidade muito forte de não querer nem tocar naquele alimento. E como é a realidade da alimentação das crianças que têm autismo e que são atendidas por você? Ótimo. Então, os meus pacientes, eu atendo em média 60 pacientes que têm o transtorno do espectro autista e varia muito, porque assim, os pacientes que a gente atende, eles são de baixa renda. Aqui a gente trabalha com o serviço conveniado do SUS e normalmente eles não têm esse acesso à alimentação, eu diria assim, ampla, saudável, que todos os dias tenha comida. Infelizmente, eu não consigo chegar para uma mãe e perguntar, dizer a ela, ó, vamos tirar, né, voltando, a caseína e o glúten, que seria o pão, vamos tirar o leite, um derivado do leite. Eu não posso fazer isso, porque infelizmente tem paciente meu que não tem acesso a um arroz e um feijão. Então, meu trabalho é conscientizar esses pais que se no momento que eles tenham acesso, eles prefiram um alimento in natura do que um alimento industrializado. Eu tive um exemplo de uma paciente que gostava muito de comer arroz com salsicha. A gente sabe que salsicha é um alimento que é ruim, um alimento industrializado, que tem muito sódio. Porém, era o único que ela tinha naquele dia para comer. Então, o que é que a gente conscientiza? Quando tiver um outro alimento, prefere um ovo do que um próprio salsicha, prefira fazer uma salada, né? Porque as pessoas, elas tendem a querer que tem que comer carne. Que carne é o que dá o sustento no almoço, na janta, e não é bem assim. Ele pode simplesmente comer um arrozinho com feijãozinho, com a salada, porque não é o que ele está comendo. No caso dos meus pacientes, é o que eles têm para comer. Então, a gente trabalha com a conscientização e uma melhora na possibilidade que cada um tem. Obrigada, Moema. Gente, o Saúde Ativa chega ao fim, mas não esqueça que temos um encontro marcado aqui toda semana na sua TV Câmara. Mas antes, deixe-me te lembrar mais uma vez que você pode baixar o aplicativo TV Câmara Aracaju para iOS e Android e acompanhar toda a nossa programação. Fique com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau!